Bora para mais uma semana de aula? Essa semana vai ser um pouquinho diferente. Ei, 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 ei. Oh, toma cuidado aí com esse dedão, quem tá mexendo no celular. Quem que tá... Toma cuidado aí. Desculpa. Essa semana vai ser um pouquinho diferente da outra. Todo o conteúdo vai ser passado em um único vídeo, tá? Então todo o conteúdo que você vai ver vai estar nesse vídeo aqui. Então ele vai ser um pouco mais comprido, você pode dar uma paradinha entre cada conteúdo e outro. Então você vai ver que sempre vai ter um, um título entre cada parte do vídeo e outra. Então ali você pode dar uma paradinha, fazer alguns exercícios e treinar aquilo que você aprendeu. Vamos lá? Na última aula a gente estava falando de potência de números com números racionais. Hoje a gente vai falar das propriedades que a potência tem. A primeira propriedade que a gente fala que é a multiplicação de potências de bases iguais. Então veja aqui. Aqui eu tenho uma potência 2 terços elevado ao quadrado. E aqui a gente tem outra potência 2 terços elevado ao cubo. Veja, elas têm exatamente a mesma base. E eu estou multiplicando um valor pelo outro. O que a gente faz? O que é 2 terços elevado ao quadrado? É 2 terços vezes 2 terços. O que é 2 terços elevado ao cubo? É 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Veja que a gente ficou com um produto bem grande agora de quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. 2 terços, que é a mesma coisa que 2 terços elevado a 5. As propriedades de potência, elas não servem para... Elas vão ajudar a gente a calcular ou simplificar uma expressão. Nesse caso, eu estou apenas simplificando uma expressão. Mas veja, da onde que é esse 5? Veja, aqui eu tinha 2 e aqui eu tinha 3. 2 mais 3 dá quanto? Dá 5. Então a gente diz que multiplicação de potências da mesma base, a gente mantém a base e a gente soma os expoentes. Veja o seguinte, próximo exemplo. 9 elevado à quarta e 9 elevado a menos 1. Veja, as potências elas têm exatamente a mesma base. Então basta que a gente some os expoentes. Mas veja, você pode achar, mas aqui tem uma subtração. Mas lembrando que quando você soma um número negativo, é a mesma coisa que subtrair o módulo daquele número, tá? Então 4 mais menos 1 é a mesma coisa que 4 menos 1, lá no expoente. Então 9 elevado à quarta vezes 9 elevado a menos 1 vai dar o quê? 9 elevado a 4 menos 1, que é 9 ao cubo, ou 9 à terceira potência. Veja só, próximo exemplo. Eu tenho menos 3 oitavos vezes elevado a menos 4 vezes menos 3 oitavos elevado a menos 1 vezes menos 3 oitavos elevado ao quadrado. Veja, é uma multiplicação de várias potências e todas têm a mesma base. Basta que a gente some os expoentes. Veja lá, eu tinha um menos 4 mais menos 1 mais 2. Lembrando sempre que somar um número negativo é a mesma coisa que subtrair ele. Então, quanto que dá 4 mais menos 1? Dá menos 5. Menos 5 mais 2, que dá quanto? Isso aqui dá menos 3, como indicado aqui. Veja que a expressão que era uma multiplicação com 3 fatores transformou em uma única potência. Esse é o objetivo das propriedades, reduzir e simplificar com os cálculos. Veja que a gente só fez contas de mais e contas de menos, sem ter que necessariamente calcular. Mas se a gente quiser saber quanto que vale o resultado, a gente calcula a potência, como a gente aprendeu na última aula, a partir desse
momento. Então aqui tem um resuminho. Então potências de mesma base, bases iguais, a gente soma os expoentes. A próxima propriedade é de divisão de potências de bases iguais ou de mesma base. Lembrando sempre, uma divisão ela pode ser escrita na forma de fração. Então, 5 elevado a 6 divididos por 5 ao quadrado, veja só o que acontece. Escrevo primeiro na forma de fração. O que é 5 elevado a 6? É multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. Daí eu posso fazer o cancelamento ou a simplificação aqui. Eu vou cortar esse 5 com esse 5. E vou cortar esse 5 com esse 5. O que restou? Só sobrou o número em cima. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 à quarta. Aqui embaixo, poderia ter posto o número 1. Mas da onde que surge esse 4? Veja, eu tinha 6 e tinha 2. Ele é muito parecido com o que a gente tinha lá na outra propriedade de potência, onde a gente somava os expoentes. Aqui, quando a gente tem divisão de potências de bases iguais, a gente subtrai os expoentes. Vejam só nos dois próximos exemplos. Eu tenho 7 sextos elevado a quinta e tenho 7 sextos elevado a menos 3. Então veja aqui, mantenho a base e em cima eu subtraio os expoentes. O que eu fiz ali? Eu fiz 5 menos 3. Lembrando que subtrair um número negativo é a mesma coisa que somar o seu módulo. Então, na verdade, 5 menos 3 é a mesma coisa que 5 mais 3. Que dá quanto? Que dá 8. No próximo exemplo, a gente tem o seguinte. Veja, nossa base é o menos 2, base negativa. Menos 2 elevado a menos 4. E tem menos 2 elevado a sétima. Né? Posso escrever também na forma de fração, mas qual que é a ideia? Que eu mantenha a base é menos 2, e aqui no expoente eu vou subtrair os expoentes. Então o primeiro expoente era menos 4, o segundo expoente era 7, então subtrair 7. Lembrando, na subtração, quando você tem dois números, e na adição, quando você tem dois números de mesmo sinal, a gente soma e mantém o sinal. Então, menos 4 menos 7 é a mesma coisa que menos, mantém o sinal, 4 mais 7, 11. Então, voltando lá. Então, agora a gente tem potências de mesma base, a gente mantém ou conserva a base, e a gente subtrai os dois expoentes, tornando isso em uma única potência, tá? Ao invés de ter uma divisão ou um produto, como no exemplo anterior. A próxima propriedade é de potência de potência. O que é isso? Quando eu tenho uma potência dentro do meu parênteses e tem uma próxima potência elevando o resultado disso aqui. Mas se você for pensar aqui no expoente de fora, ele pega a sua base e multiplica por ela mesma a quantidade de vezes que aparece no expoente. Então veja, qual que é a base que eu tenho? 6 elevado a 3. Eu poderia calcular quando que dá 6 elevado a 3 e o resultado depois eu posso calcular elevando a 4. Mas a propriedade me facilita um pouco na hora de escrever. Veja, eu vou considerar 6 elevado a 3 como a minha base e vou elevar isso a 4. O que é? Eu vou pegar 6 elevado a 3, multiplicar por 6 elevado a 3, multiplicar por 6 elevado a 3 e novamente multiplicar por 6 elevado a 3, tendo 4 fatores. Só que aqui a gente já viu, lá na primeira propriedade, quando eu tenho produtos de mesma base, basta que eu some os expoentes. Veja, eu vou somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá quanto? É a mesma coisa. Ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, lembrando... Opa, mais 3. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, quando eu tenho potência de potência, basta que eu mantenha a base principal, que é o 6, e multiplique os dois expoentes, o 3 e o 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, simplificando a minha expressão. Então, potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Vamos ver um exemplo aqui. Olha para essa expressão.
A minha base é menos meio. Eu tenho um expoente aqui, o 5, e tenho um outro expoente aqui fora, que é o menos 3. O que está aqui em cima? Vamos ampliar. Eu tenho lá 5 vezes menos 3. É só eu fazer essa multiplicação. Lembrando, multiplicação de um positivo e de um negativo, ela fica negativa. 5 vezes 3, isso aqui vai dar 15, certo? Então, a gente tem o seguinte, meio elevado a 5, menos meio elevado a 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que meio elevado a 5 vezes menos 3. Simplificando tudo isso, eu fico com menos meio elevado a menos 15. Próximo exemplo, a gente vai usar algumas propriedades aqui. Então veja, eu vou refazendo passo a passo aqui do lado para você poder acompanhar. Eu começo com a expressão 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 2. E aqui embaixo eu tenho 3 elevado a 5. O meu objetivo aqui é simplificar e transformar isso numa única potência. Tudo isso elevado a 4. Para eu simplificar o que está dentro do parênteses, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Veja, a multiplicação em cima da minha fração tem a mesma base, que é o 3. Veja os meus dois expoentes, é 6, e eu vou somar com menos 2, ou simplesmente subtrair 2. Lembrando, somar um número negativo é a mesma coisa que subtrair. Embaixo, eu vou continuar com o meu 3 elevado a 5. E aqui fora, eu mantenho 4. Fazendo a conta aqui, 6 menos 2, 4. E aqui embaixo, 5. E tudo isso aqui ainda é elevado a 4. Veja, potências de mesma base, só que eu estou dividindo uma pela outra. Fração é a mesma coisa que divisão. Então, o que eu vou ficar? Com 3 elevado a 4 menos 5, o resultado eu vou elevar à quarta potência. 3 elevado a 4 menos 5 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1, que eu vou elevar à quarta potência. Potência, veja, agora a gente tem uma potência de uma potência. O que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Menos 1 vezes 4, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. Certo? Então aqui veja, nesse último exemplo, a gente aplicou diversas propriedades da potência. Do produto, da multiplicação, da divisão e potência de potência. Vamos fazer alguns exemplos então. Aqui, transforme cada expressão a seguir em uma única potência, em seguida calcule o valor da potência obtida. Então veja, eu tenho um produto, eu poderia fazer 3 elevado ao quadrado, 9, 3 elevado ao cubo, 27, e calcular 3 elevado, 9 vezes 27, e calcular o resultado. O que eu vou fazer aqui? Vou usar a propriedade de potência transformar numa única potência. Potências de mesma base multiplicadas. Eu mantenho a base e somo o 2 e o 3 lá em cima. Isso aqui vai dar quanto? 3 elevado à quinta potência. Agora sim eu posso calcular. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, isso aqui vai dar 729.
Então, essa potência aqui, eu calculei dessa maneira, dá 729. Você pode fazer suas continhas depois para verificar esse resultado, multiplicando sempre o resultado anterior por 3. Próximo exemplo, eu tenho uma fração. Mas veja, as duas frações são iguais e eu estou multiplicando. Então, isso aqui vai relacionar com a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Eu mantenho a base é o quê? 2 terços. E o meu expoente? Eu tenho 4 lá e vou somar com menos 3. Isso aqui vai dar quanto? 2 terços. 4 mais menos 3, ou 4 menos 3, dá 1, que é o próprio 2 terços. Próximo. Veja, multiplicação de novo de potências de mesma base. Base é meio. Aqui tenho 3, mas aqui, opa, não tenho nada. Quando eu não tenho nada, eu posso colocar o número 1 aqui, como meu expoente, porque ele não altera o resultado. Então, eu vou manter a mesma base, que é menos meio, e vou fazer lá em cima, somar os expoentes. 3 mais 1, isso aqui vai dar menos meio elevado à quarta potência. Quanto que dá isso? Isso é menos meio vezes menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Só que eu não preciso escrever nesse formato. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente utilizar, quando a gente aprendeu, base negativa, expoente par, a minha resposta fica positiva e basta que eu calcule 1 elevado à quarta e calcule 2 elevado à quarta. Quanto que vai dar isso? 1 à quarta, 1 elevado a qualquer número dá 1, 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, essa conta dá 1/16. Positivo. Letra D. Veja de novo aqui, eu tenho a mesma base, só que agora eu tenho uma divisão. Veja, se eu tivesse que calcular 3 quintos elevado a 7 e 3 quintos elevado a 5, teriam valores bem grandes, tanto no numerador quanto no denominador, que me dá um trabalhão maior ainda para fazer a divisão. O que eu faço? Divisão de potências de mesma base, eu mantenho a minha base e só vou subtrair os meus expoentes. Vou fazer 7 menos 5, que vai dar quanto lá então? 7 menos 5 dá 2, então vai ficar 3 quintos elevado ao quadrado. Olha que moleza. Vai ficar 3 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Ó, aqui a gente já escreveu como uma única potência. Agora a gente está calculando. 3 ao quadrado dá 9 e 5 ao quadrado dá 25. Próximo, veja. Mesma base, divisão. Lembrando, quando não tem nada, é a mesma coisa que colocar 1. Então, vamos lá. Menos 5 oitavos dividido elevado a 3. Então, e dividido por menos 5 oitavos. Mantenho a base, que é menos 5 oitavos. E aqui em cima vou subtrair os expoentes. 3 menos 1. Isso aqui vai dar menos 5 oitavos ao quadrado, 3 menos 2, 3 menos 1 que dá 2, que vai dar o quê? Base negativa, expoente par, fica positivo, 5 ao quadrado, 25, 8 ao quadrado, 64. Próximo aqui, eu tenho uma potência de uma potência. Então, basta que eu mantenha a minha base, que é o quê? 3 meios. E multiplique os expoentes. 2 vezes menos 1 dá
menos 2. Lembrando, como que faz para calcular quando minha potência, meu expoente é negativo? Eu inverto a base, era 3 meios vira 2 terços, e troco o sinal do meu expoente. Agora é só calcular. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Pronto, fica assim. Letra G. Veja que eu tenho uma expressão numérica aqui. Agora eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Dentro do parênteses eu tenho uma divisão de potências de mesma base. O que eu vou fazer dentro do parênteses? Vou manter a base é o quê? 2, e vou subtrair os expoentes. Então vai ficar lá menos 6 menos 8. Só toma cuidado. Vou multiplicar. Olha aqui, tem uma potência de potência. Então eu vou calcular aqui. Vai ficar a base é 2. E aqui expoentes 2 e menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aqui no primeiro, menos 6 menos menos 8 é a mesma coisa que 6 menos 6 ele mais 8. E tudo isso aqui eu vou multiplicar por 2 elevado a menos 6. Quanto que dá menos 6 mais 8? Menos 6 mais 8 dá 2. Então a gente vai ficar com 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos 6. Isso aqui soma os expoentes, multiplicação de mesma base. A gente vai ficar lá com 2 elevado a 2 mais menos 6, ou simplesmente menos 6, que vai dar 2 elevado a menos 4, que eu inverto a minha base, vai ficar 1 meio elevado a 4, que dá 1 elevado a 4, que dá 1. E 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 avos. E para finalizar, na letra H, veja, potência de potência e potência de potência. Vamos ver como que vai ficar aqui. Vai ficar 1 terço, que é a minha base, que eu estou mantendo. 2 elevado a menos 2, e vezes 4, que aqui vai dar menos 8. E vou dividir isso aqui por 1 terço também, só que elevado a 3 vezes menos 2, que isso aqui dá menos 6. Divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Mantenho a minha base. E agora, menos 8 menos menos 6. Aqui eu vou fazer direto. Lembrando aqui, menos menos 6 é a mesma coisa que mais 6. Isso aqui vai dar menos 2. Isso aqui vai ficar, então, 3 elevado ao quadrado. Inverti minha base e troquei o sinal do expoente, que dá 9. Então, fiz bastante exemplos de potência, de propriedades de potência, onde você pode analisar, voltar se não entendeu, para entender certinho como você faz para aplicar todas as propriedades em multiplicações, em operações simples ou em expressões numéricas que tenham potências, certo? Vamos falar agora de expressões numéricas com números racionais. Quando a gente vai fazer expressões numéricas, é importante que a gente tenha em mente sempre a ordem de resolução. Sempre dos seus símbolos de prioridade, quanto das suas operações. Primeiro, a gente vai fazer tudo aquilo que estiver dentro dos parênteses. Depois, a gente vai resolver aquilo que está nos colchetes. E, finalmente, a gente vai fazer aquilo que está dentro das chaves.
Sempre em relação a isso, a gente tem que tomar cuidado com a ordem de preferência das operações também. Primeiro as potenciações, depois multiplicação e divisão, sempre fazendo aquilo que tiver por primeiro entre essas duas. E o terceiro passo, adição e subtração, também seguindo a mesma ideia. Faz o que aparece primeiro, aquilo que tiver mais à esquerda. Certo? Vamos para alguns exemplos. Então eu tenho essa expressão numérica. Então veja que aqui do lado está detalhado o que é feito em cada um desses passos. A primeira, o que é? Invertendo a base dos expoentes negativos. Então veja, aqui eu tenho um expoente negativo, aqui eu tenho um expoente negativo. Eu inverto minha fração. 3 veio para cima e o 2 veio para baixo. Na outra fração, 1 meio virou 2 inteiros. Segundo passo é o que? Calcular as potências. Veja que eu estou priorizando dentro, né, as potências, que é a primeira operação. 3 elevado a 2, 9. 2 elevado a 2, 4. Depois, 2 elevado a 1, 2. 1 elevado a 1, 2 inteiros, virou só 2 inteiros aqui, sem aquele número de baixo. Depois, copio o resto da minha expressão, mantendo as chaves, mantendo os colchetes. Olha aqui dentro do meu colchete, que é a minha segunda prioridade em relação aos símbolos. Aqui eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. Então, primeiro eu vou fazer a minha multiplicação. Quanto que dá 2 vezes 3 quartos? Vou fazer aqui do lado, ó. 2 vezes 3 quartos. O que eu posso fazer? Eu coloco 1 aqui de baixo. Posso aplicar a lei do cancelamento. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, vai dar o que? 1 vezes 3, 3, e 1 vezes 2, 2. Por isso que ficou aqui 3 meios. E o resto da expressão eu copiei normalmente. Agora eu vou efetuar aqui dentro do meu colchete a adição. Estou fazendo 9 quartos mais 3 meios. Como que eu resolvo isso? Vou fazer a fração equivalente dessa segunda com o mesmo denominador, multiplicando, para ficar igual, 2 para virar 4, eu multiplico por 2. Se eu multipliquei por 2 em cima, embaixo multiplico em cima também. Então isso aqui é a mesma coisa que 9 quartos mais 6 quartos. Por isso que a gente tem aqui, 15 quartos. 9 mais 6, 15, e mantenho o meu denominador. Próxima etapa, eu tenho, veja, eu eliminei o meu colchete, ainda tenho chave. Eu vou dividir, vou fazer a operação que está dentro da chave, que é essa divisão. Lembrando aqui, eu estou dividindo 15 quartos por 9 quartos. Como que eu resolvo? Eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Aplicando a lei do cancelamento, eu simplifico 4 com 4, que vai dar 1. Posso simplificar o 15 com o 9, simplificando por 3. Aqui vai sobrar 5. E aqui vai sobrar 3. Que vai dar 5 terços, que é a mesma coisa, uma fração equivalente a 15 nonos. Eu poderia ter escrito essa última linha da seguinte forma: 5 terços vezes 10 nonos, que está aqui fora. 9 décimos, desculpa. 9 décimos. Posso aplicar a lei do cancelamento aqui. O 3 com o 9 aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. O 5 com o 10 vai dar 1 e aqui vai dar 2, dando os mesmos 3 meios, né? Que eu fiz a outra lei do cancelamento multiplicando aqui. Então, é assim que a gente faz essa multiplicação. Próximo exemplo, eu tenho uma expressão onde eu tenho números decimais. Então, primeiro eu tenho que calcular as potências, sempre copiando o resto que eu não estou utilizando. A primeira potência que aparece aqui é 0,4 elevado a menos 1, né? Ou 4 décimos. 4 décimos assim, eu posso escrever assim. E se ele está elevado a menos 1, assim fica elevado a menos 1. Lembrando, quando eu levo a menos 1,
eu inverto a minha fração, que dá 10 quartos, que é a mesma coisa que 2,5. Então, por isso que apareceu esse 2,5 aqui. 0,3 ao cubo, se você fizer as multiplicações, você vai encontrar 0,027, a mesma coisa aqui, 0,12 ao quadrado, a mesma coisa que 0,0144, ou 144 décimos de milésimos. E copio o resto da minha expressão. Veja que agora eu tenho colchete, e dentro desse colchete eu tenho uma subtração e uma multiplicação. O primeiro passo é fazer a multiplicação. 2 vezes 0,27 vai dar o quê? 0,054. Veja o resto da minha expressão, eu simplesmente copiei. Ainda tenho colchete. Vou resolver o que está aqui dentro. 0,054 menos 0,0144. Quanto que dá isso? Dá 396 décimos de milésimos. Sempre lembrando aqui que você tem que colocar vírgula debaixo de vírgula, tá? O número maior em cima e o menor embaixo. Sempre lembrando de completar com o zero aonde não tem e fazer a conta. 0 menos 4 não dá, empresta fica 3, 10 menos 4, 6. 5 emprestei, fica 4. Aqui 13 menos 4 dá 9. 4 menos 1, 3, 0 menos 0, 0. Põe a vírgula, 0. Então dá 396 décimos de milésimos, por isso que está aqui, divididos por 0,9. Veja que eu eliminei todo o meu colchete. O que eu faço agora? Eu tenho uma adição e uma divisão. Eu vou fazer esse número divididos por esse. Se eu igualar o número de... O que eu posso fazer? Igualar o número de casas decimais e efetuar a divisão. Então aqui eu tenho 4 casas decimais e aqui eu tenho apenas uma. Eu tenho que acrescentar 3 zeros. Então eu vou dividir, deixa eu separar aqui, esse número por esse. Veja, posso tirar essa vírgula. Desculpa, antes disso, eu tenho que igualar as casas decimais. Tá? A vírgula está ali, completo com o zero e com o zero. Tenho 4 casas decimais dos dois lados. E daí, sim, agora eu posso tirar essa vírgula. Veja, eu estou dividindo. Ó, esse zero aqui na frente só está atrapalhando, esse zero aqui na frente também, e esse zero aqui na frente também. Eu estou dividindo 396 por 9.000. Então, esse número é menor que esse, posso colocar um zero, vírgula. Coloco mais um zero. Ainda assim não dá para dividir. Para colocar outro zero lá, coloco um zero aqui. Certo? Agora eu vou multiplicar aqui por 4. 4 vezes 9, 36. Vou subtrair, então deu 36.000, sobrando 3.600. Como já tem vírgula, posso acrescentar mais um zero. De novo por 4, 36.000. Subtraio, dá zero. Então, tá aqui o resultado. Depois disso, ainda tenho a minha chave. Basta que eu some os dois números aqui dentro da chave. Aqui é mais fácil de você perceber porque está dando esse resultado. Faz 3 menos 2,544 vai dar 0,456. Lá na página que você está calculando aqui das potências, lá no exercício 19, você tem o seguinte: calcule o valor dessas expressões. Eu peguei 2 exemplos para a gente poder calcular aqui juntos. Então veja, uma com fração e uma com número decimal, e tem uma fraçãozinha aqui, mas a gente vai ver o que a gente faz com ela. Começando, analise essa expressão. Tenho parênteses, tenho colchetes, tenho divisão, tenho potências. Primeiro passo, identifiquei aqui que eu tenho uma potência, só que para calcular essa potência,
eu tenho que calcular o que está dentro dos parênteses. A mesma coisa aqui. Vou aproveitar como são parênteses separados, vou calcular ao mesmo tempo. Então, como que vai ficar essa expressão numérica? Estou copiando 3 décimos e vou subtrair o que está no parênteses. Lembrando, adição de fração. Posso colocar 1 aqui debaixo. Veja, debaixo dessa fração tem 3, então eu multiplico aqui por 3 e aqui por 3. Então vai ficar lá, e aqui não precisa, eu estou multiplicando por 1, é só copiar. Tenho 2 terços mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Isso aqui vai ser elevado, o resultado vai ser elevado a menos 1. Daí eu vou dividir por, abre parênteses. Ó, mesma ideia, aqui eu vou multiplicar por 5 em cima e por 5 em baixo. Eu vou ficar com 5 quintos, que representa 1 inteiro, menos 1 quinto, e o resultado eu vou levar ao quadrado. E o meu colchete eu deveria ter posto aqui, ó, não esqueça dele. Então, esse menos 1, ele vai ficar dentro do meu colchete. Então, eu vou pôr menos 1 para cá e meu colchete aqui. Fica mais fácil. Vou terminar de calcular dentro dos meus parênteses. Então, eu fiquei lá com 3 décimos menos 2 terços mais 3 terços. Eu fiquei lá com 5 terços, que eu vou elevar a menos 1. Vou fechar o meu colchete e vou dividir por 5 quintos menos 1 quinto dá 4 quintos, que depois eu vou elevar ao quadrado. Agora eu posso calcular essas potências. Eu vou ficar com quanto? 3 décimos menos. Elevado a menos 1, é só inverter a minha fração. E vou dividir, então, por 4 quintos elevado ao quadrado. É só fazer 4 ao quadrado, que dá o quê? 16. 5 ao quadrado dá 25. Seguindo aqui, dentro do colchete, tem que fazer essa subtração. Veja, eu vou achar uma fração equivalente que tem o mesmo denominador. Basta aqui que eu multiplique essa por 2 e por 2. Veja, porque 5 vezes 2 dá 10. Então vai dar 3 décimos menos 6 décimos divididos por 16,25 avos. Que dá quanto? 3 menos 6 dá menos 3. E mantenho o meu denominador e vou dividir por 16,25 avos. Para calcular essa divisão, eu vou ter que fazer o quê? Manter a primeira fração, que é menos 3 décimos, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 25,16 avos. Simplificando 10 com o 25, aqui eu vou ficar com 2 e aqui eu vou ficar com 5. Frações, números com sinais diferentes na multiplicação, então fica negativo. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 16, 32. Vamos para a próxima expressão. 3 inteiros menos, veja, tem uma expressão dentro do colchete multiplicados por 5 meios. Dentro do colchete é a minha prioridade. Veja que eu tenho parênteses. Vou calcular primeiro a potência. Então vou ficar lá com 3 menos, abre colchete, 2,1 menos 0,3 ao quadrado é 0,09. Toma cuidado para não ficar com uma casa decimal só, porque eu vou estar 0,3 vezes 0,3 vai ter duas casas decimais. Isso aqui eu vou dividir por 0,1. E o resultado eu vou dividir por 5 meios. Continuando. 3 menos
abre colchete, 2,1 menos, agora tem que fazer essa conta aqui, eu tenho que fazer 0,09 divididos por 0,1. Se eu igualar as casas decimais, aqui eu vou ficar com 10, posso o quê? Tirar a vírgula, vou ficar com 9 divididos por 10, que é a mesma coisa que, ó, 0, posso acrescentar um 0, 90 por 10 dá 9, é a mesma coisa que 0,9. Então, essa divisão aqui dá 0,9. Fecho meu colchete, vou multiplicar isso aqui por 5 meios. Vamos terminar aqui. Olha dentro do colchete. Se eu fizer essa subtração, eu vou ficar lá com 3 menos essa subtração, 2,1 menos 0,9 dá 1,2, que eu vou multiplicar por 5 meios. Quanto que dá 3 menos... desculpa, tem subtração e tem uma multiplicação. O que eu faço primeiro? Eu vou fazer primeiro a multiplicação. Então, eu vou ficar lá com 3 que subtrai 1,2 vezes 5 meios. Aqui eu vou transformar tudo para fração. 1 inteiro e 2 décimos é a mesma coisa que 12 décimos. Lembra, eu falei décimos, põe 10 embaixo, tira a vírgula de cima. E vou multiplicar por 5 meios. Quanto que vai dar isso? Deixa eu separar aqui uma conta da outra. Tá dando o quê? 3 inteiros menos... Posso simplificar esse aqui com esse. Vou separar aqui para não confundir. Essa aqui é a parte de cima. Aqui simplifiquei por 2. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 6. Posso simplificar esse por esse. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Olha como que ficou. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. Se eu simplificar essa fração, eu vou encontrar aqui 6 divididos por 2, que dá 3. Vai ficar 3 menos 3. Está dando, então, 0. Certo? E tudo isso que a gente estudou, com as operações dos números racionais e as suas propriedades, a gente pode ver dois princípios nisso, de individualidade e de união. Né? A gente viu que cada número e cada operação tem a sua particularidade, aí a gente enxerga a sua individualidade. Mas quando a gente faz uma operação entre dois ou mais números, a gente vê que eles se unem, havendo uma transformação deles, gerando um resultado. Então eu trouxe esse versículo para vocês. O qual será transformado o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Lá no texto de Filipenses 3 e 21. Versículo 21. A gente vê aqui falando de transformação, né? Quando a gente faz as operações, a gente vê os números se unindo, se transformando, para que a gente chegue no resultado. Qual que é o resultado? A glória de Deus que a gente sempre precisa. O resultado, uma verdade, revela a glória de Deus. Certo, pessoal? Até a próxima aula.